Bos días a todas e todos. Continuamos hoxe esta sesión, esta xornada sobre migracións, asistencia social e igrexa. Para min un placer presentarlles o doutor Víctor Pereira. O Víctor Pereira agora mesmo maître de conférence, dicir, un equivalente ao profesor titular na Universidade de Po, mas tamén ten unha posición penso como investigador no Instituto de Ciencias Sociais de Lisboa, dende hai xa varios anos. Por lo tanto, alguén que se move entre dous ámbitos culturais, con moita fluidez, que é o ámbito ibérico, sobre todo o ámbito portugués, obviamente, e o ámbito francés. Ele é un dos grandes especialistas, como é coñecido, probablemente o grande especialista en inmigración portuguesa na Francia, na posguerra, os anos 50 e 60, ten consagrado a iso un libro en francés e varios artigos. Algúnha vez xa nos falou, precisamente tamén nesta sede, hai anos, desa cuestión. Nos últimos tempos está tamén abordando outras vías. Eu querería sinalar aquí esta magnífica síntese sobre a Revolución dos Cravos, escrita en francés, C'est le peuple qui commande la révolution des œillets, que para todos aqueles que queiran unha introducción, máis que unha introducción, pero unha síntese interpretativa na que tamén hai fontes, é dicir, tamén hai fontes propias. A min, polo menos, servime moitísimo, digamos, para ubicarse no mundo, na eclosión de traballos sobre a Revolución dos Cravos nos últimos tempos. Mas hoxe nos falar dun tema que ten máis a ver coas súas primeiras inquedanzas, non que, descúlpame de entrada polo título, Galicia, Igrexa e Migración, Europa da posguerra, este imperialismo galaico do Navia a Timor, xa non do Miño a Timor, senón do río Navia a Timor, entón sería realmente Galiza, Portugal, a Igrexa, ou non sei, pero bueno, desculpa o lapsus, non é a nosa intención. Sobre a Igrexa, asistencia social na migración portuguesa a Francia. Víctor, cando queiras. Então, acho que eu vou falar em português, mas vou tentar falar de forma mais lenta possível. Talvez colocando... não funcionava. Muito obrigado. Então, de forma mais lenta possível, e se vocês não entenderem, dizem, entendo, eu vou tentar explicar melhor. Queria agradecer ao Centro Cultural Galego de me convidar mais uma vez. Tinha tido o grande prazer de vir aqui para uma conferência sobre exílios ibéricos, e está aqui publicado. Muito obrigado pela prenda. Eu devo confessar que deve ser o sítio mais bonito onde eu já fiz alguma conferência, porque é só olhar para aqui e ver a Catedral de Santiago. Acho que vocês não têm concorrência nenhuma no mundo. Por isso é um grande prazer voltar aqui. E peço desculpa, não é o lapso do programa, eu devia ter falado ontem, mas ontem não podia estar. E eu fico muito contente de estar nessa Império Galaico, sendo meus pais de Ponte de Lima, então muito perto. Fico muito bem. Então, o que eu vou apresentar é sobre como é que a Igreja Católica Portuguesa reagiu à imigração portuguesa para a França, entre 1957 e 74, até a Revolução Portuguesa, a altura onde 900 mil portugueses vão para a França. 900 mil portugueses vão para a França, e para termos uma ideia, Portugal nessa altura tinha mais ou menos 9 milhões de pessoas. Isto é, 10% da população portuguesa foi para a França em um pouco mais de 15 anos. E mais de metade dessa população foi para a França de forma irregular, sem passaporte. Houve várias formas de passar. E esta migração maciça foi para a ditadura portuguesa um grande desafio. Um desafio porque as pessoas não saíram de forma irregular. Não vou falar aqui, mas havia as guerras coloniais, e então era preciso soldados da guerra. Também eram precisos colonos para enviar para Angola e Moçambique. Mas um dos principais medos do regime era a politização dos portugueses em França. Isto é, a única vez que o Salazar falou de imigração portuguesa para a França, se falou uma vez, porque era um tema complicado politicamente. Como é que se explica que depois de 30 anos de governo sábio, de regeneração, milhares e milhares e milhares de portugueses vão para a França a salto e vão em França viver em bairros lata, chabolas. Era impossível de explicar. Então, ele só falou uma vez,
e na única vez que ele fala é um jornal francês, L'Aurore, que é um jornal muito conservador, e diz que ele tem muito medo, porque os portugueses em França, a única entidade que o tenta ajudar são os comunistas. É o PC, o Partido Comunista Francês, e a CGT, que é o sindicato próximo do Partido Comunista. E para a Igreja Católica, essa imigração também é um desafio. A Igreja Católica Portuguesa já tinha um hábito da imigração. Portugal, como vocês sabem, como Galiza, desde, não sei se vamos até o século XVI, mas a Igreja Católica, no período contemporâneo, está habituada a ver parte da população dos campos ir para o estrangeiro, nomeadamente para o Brasil, sobretudo. Um pouco para a Argentina, mas sobretudo para o Brasil. Só que esta migração para a França é, em parte, uma novidade, porque já são pessoas que não vão para o Brasil e são pessoas que vão para a França. França, vocês, penso que vocês imaginam, visto de Espanha, França, para a Igreja Católica Portuguesa e para a ditadura portuguesa, era o inferno. Então, podia fazer todas as palavras que foram usadas para falar de França, Babilónia, inferno, os maus costumes. Muitos padres falavam mesmo da França como um território de perdição. Era o mesmo território de perdição, onde os valores, depois vou citar alguns, onde os valores cristãos vão ser, estão em perigo. E, além disto, então, França é uma democracia. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista é muito forte, ainda chega aos 1/4 dos eleitores. Há os sindicatos que estão livres, a CGT, a CFDT. Há exilados portugueses em França, a partir dos anos 60 e 70, sobretudo. E a França é conhecida como sendo o país da Revolução Francesa, onde se matou padres, onde há um anticlericalismo e uma secularização da sociedade que é muito forte. Então, isto para a Igreja Católica, e em toda a hierarquia, do padre da aldeia até o cardeal Serjeira, é um grande desafio e, como eu disse, a imigração para a França é uma novidade, em grande parte. No entanto, vou matizar só um pouco. A imigração para a França começou durante a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, a França necessitou mão de obra para substituir os franceses que tinham ido para as trincheiras. E entre 1916 e 1918, 15 mil portugueses foram trabalhar para a França, além dos 55 mil soldados que foram combater. E depois, nos anos 20, a França necessitava mão de obra, muita. Portugal nunca aceitou assinar um acordo de mão de obra com França, mesmo nessa altura. Então, como vocês sabem, vieram muitos polacos, vieram muitos italianos, vieram muitos espanhóis, mas nos anos 20 já começaram a vir portugueses em França. Havia mais ou menos 75 mil portugueses que foram para a França entre 1919 e 1981. E logo em 1937, um padre português foi estar algum tempo em Paris. 37 não é inocente, acho eu, é a Frente Popular. O grande medo que os mais ou menos 20 mil portugueses em França, viviam muitos em Paris. À volta de Paris havia o que se chamava La Zone. La Zone é que agora, se vocês conhecem essa magnífica cidade, que vai acolher os Jogos Olímpicos, há o Periférique, que é uma autoestrada circular que dá a volta, mas isso até os anos 40 era um parrelata, era uma chabola com muitas pessoas e portugueses viviam perto de Saint-Ouen, no norte, e perto de Choisy, mais a sul. E esse padre tentou dar algumas missas, e depois vamos voltar a isto, ele fica apenas algumas semanas porque ele tem um conflito muito forte com a Igreja Francesa. E ele diz, depois de algumas semanas, envia relatório, eu não consegui, eles não me deixaram trabalhar, eles não queriam que eu falasse com os portugueses, etc, etc. Mas então, tanto a ditadura que a Igreja viram a França como um destino mau para os portugueses em França. Havia sempre, vocês têm que ficar, ir para as colónias, ir para o Brasil. E vou citar, uma personagem que depois eu vou falar muito, que é o chefe da missão católica portuguesa em Paris, que chama-se Saraiva, e ele escrevia, uma das fontes que eu tenho, é que ele escrevia muito. Ele escrevia muito ao governo português. E escrevia muito, muitas vezes, para pedir dinheiro. Passava o seu tempo
a pedir dinheiro, e numa carta que ele envia no início dos anos 60 ao próprio Salazar, que recebia as cartas e que as lia, ele dizia que o Estado português devia apoiá-lo, porque os portugueses em França, eu cito, estão cerceados de ideias hostis à situação. Situação era a forma de dizer a ditadura. E ele pedia muito dinheiro, e ele também pedia dinheiro aos ricos portugueses. Uma das famílias mais ricas em Portugal era a família Espírito Santo, cujo tinha um banco, já não há, bom, foi à falência, quase. Agora chama-se Novo Banco, e ele pedia muitas vezes dinheiro a essa família, a uma pessoa dessa família, e essa própria família, havia uma Maria Espírito Santo Silva, que apoiava a missão e dizia, mais uma vez escrevendo ao Salazar, e cito, esta missão tem uma importância política pela influência no pensamento de tantos portugueses que, vivendo no meio mau, podem ser levados a pensar mal e um dia voltarem para Portugal, com ideias inteiramente contrárias às que convém ao bem da nossa pátria. E isso também era uma das grandes diferenças com a imigração portuguesa em França, é que as pessoas voltavam. Os imigrantes que iam para o Brasil voltavam, mas não voltavam todos os anos. E que enquanto que os portugueses que iam para a França, no início nem que sempre voltavam todos os anos, mas muito rapidamente havia uma circulação, um vai e vem entre França e Portugal, e isso é que temia muito a ditadura. Eram pessoas que eram ausentes, mas também eram presentes. Porque voltavam, escreviam cartas, e então havia esse medo. Uma das metáforas que era muito usado, tanto pela ditadura como pela Igreja, era a metáfora da epidemia, da doença. Isto é, essas pessoas vão colocar num país que está são, que está vacinado, que é o grande vacinador, que é o Salazar, ajudado pela polícia política, eles conseguimos vacinar o povo português das más ideias, do comunismo, sobretudo, mas agora com essa imigração, conscientemente ou inconscientemente, esse mal vai entrar pelos campos e pela província fora. Então, como vemos, a religião e a política estão longe de ser separadas e, como veremos, o enquadramento religioso tinha uma vertente política muito forte. O que vou tentar fazer nos minutos que eu tenho é, eu sou muito francês, então penso tudo em T's, então 3 partes. Uma é como é que a missão católica que eu vou apresentar tentou a sua ação em Paris, sobretudo, mas também tive missões em outras cidades, Clermont-Ferrand, por exemplo, e como é que eles tentaram enquadrar os portugueses em Paris de forma religiosa, social e, obviamente, política. E também que era uma ação limitada. Os meios eram muito limitados em função do número de portugueses. Depois vou tentar mostrar como é que os próprios padres portugueses foram impactados pela imigração. E como é que alguns padres portugueses mudaram a forma de interagir com os seus paroquianos e tentaram manter uma relação à distância. Como o próprio Estado tentou ter uma relação à distância, os próprios padres portugueses, alguns deles, tentaram ter uma ação à distância. E, no fim, vou tentar ser um pouco, introduzir alguma nuance, porque, como vocês sabem, e imagino que seja a mesma coisa em Espanha, nos anos 170 temos o Concílio Vaticano II, temos o desenvolvimento de um catolicismo que se pode chamar social, progressista, não tive vários nomes, e que também tocou, em parte, Portugal, de forma minoritária, obviamente, mas tocou, e que isso se nota, em parte, em França, com uma parte da Igreja Católica ou de alguns leigos que tentam ajudar os portugueses em França, ajudá-los nos seus direitos sociais, com um discurso influenciado e práticas influenciado pelo Concílio Vaticano II. Então, eu vou começar o primeiro ponto sobre a missão católica. E o título que eu dei, vocês vão compreender porquê, que era uma missão nem que sempre muito católica. Então, em 52, a Igreja Francesa pede à hierarquia portuguesa de enviar missionários para a França. Isso, como vocês ontem já se falou, com a Exul Família de 52, a ideia é que são igrejas de origem que devem tentar enquadrar e seguir os imigrantes no estrangeiro. E a Igreja Francesa pede isto, e nessa altura, em França, apenas já 20 mil portugueses. É muito pouco. São aqueles que conseguiram ficar em França desde os anos 20
que não foram expulsos, muitos portugueses foram expulsos nos anos 30, que não fugiram de França durante a Segunda Guerra Mundial e que não pediram a nacionalidade francesa. Mas então, apenas 20 mil, era muito pouco. E a Igreja Católica não responde, a portuguesa não responde a esse pedido do Monsenhor Rupp, pede se vocês podem enviar um, e ele não, Portugal não responde. Quando não responde, uma, porque é muito poucos portugueses. E por outro lado, de um ponto de vista das missões, a grande prioridade da Igreja Católica é a África. Em 1940, há o concordato entre a Igreja Católica e o Estado Novo, com Salazar e Serrigera, e também há um acordo missionário que dá alguma influência, alguns meios para que a Igreja Católica enviasse missionários na África, sobretudo portuguesa, para enquadrar, civilizar, batizar, essas coisas todas. E essa ideia que com missionários, a presença portuguesa em África vai se tornar mais forte, mais duradoura. E também há o grande medo, tanto da Igreja Católica Portuguesa que do Estado Novo, que das missões protestantes. Há alguns americanos que tinham missões em Moçambique, os suíços também, os suíços em Moçambique, eles temiam os suíços, e também missões católicas estrangeiras, que não eram assim tão patriotas. Então, obviamente não há respostas. No entanto, a partir de 1958, é enviado um missionário português, então que é o Joaquim Monteiro Saraiva, e que pertence a uma ordem que ontem falámos e que alguém disse que era muito espanhola, que são os claretianos. Ele é claretiano e é tão espanhol que quando ele chega a Paris, ele vai ficar na missão católica espanhola, na Rue da Pompe, que já foi referido ontem, e chega em 58 e, e vê-se que é uma coisa que não está ligada ao Estado português. O próprio embaixador e o próprio cônsul em Paris não foram informados e um dia recebem ao missionário e eles ficam muito contentes. Ficam muito contentes, vou explicar porquê. Então chega o Monteiro Saraiva, não sei se ontem vocês já falaram, mas o Rue de la Pompe não é uma rua qualquer em Paris, é o bairro mais chique de Paris, a alta burguesia, e é um bairro onde vamos ver onde havia, é um dos bairros mais ricos, mas onde espanholas e portuguesas vão encontrar emprego como porteiras e mulheradias. E isso vocês vão ver que há alguma influência. Então, o Monteiro Saraiva chega em 58, chega outro claretiano, o Asmir Jesus de Paula, mas fica pouco tempo, e depois chega em 59 outro missionário, o José Vaz Pinto, e os dois, José Vaz Pinto e Monteiro Saraiva, vão ficar quase 15 anos. E vão ser essas duas pessoas que vão estar à frente dessa missão católica portuguesa. Além de Paris, vão ser criadas outras missões na província, porque a missão portuguesa em França é muito dirigida a Paris, mas não apenas. Agora podia dizer que é português em toda a parte em França, quase. Mesmo na Bretanha. Então é a grande zona de imigração em França, mas já há portugueses na Bretanha. Em 59, uma missão portuguesa é criada em Lyon, com o padre José Alves Ardérios, que se torna o diretor das missões católicas portuguesas em 61. Todos vários missionários, eram todos obviamente muito católicos, mas nunca se davam bem. Estavam sempre em lutas entre eles. O que é bom para nós historiadores, porque quando há uma luta, uma briga, há documentos. Quando as pessoas se dão bem e estão todas cordiais, nós historiadores ficamos com poucas fontes. Quando as pessoas não se dão bem, é fantástico, porque há relatórios e mais relatórios, cartas, respostas, ataques, defesas. Eles não estavam muito bem. E a partir de 61, também há uma missão que é criada em Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand é no centro da França e é uma cidade importante à volta da Michelin, dos pneus, e não só. E muitos portugueses, nomeadamente Braga, Guimarães, foram para Michelin, que é uma zona muito ligada à missão portuguesa, e chega em 61 um padre, Alexandrino Cardoso, que vem de Viana do Castelo, que muito rapidamente vai criar um jornal que se chama O Imigrante, que vai durar mais de 10 anos. E ele vai ser o primeiro a criar aulas de português dos filhos de imigrantes. A primeira escola de português em França é lá, em 65.
E esse caso também mostra que esses padres não tiveram apenas uma ação religiosa, mas que serviam muitas vezes de intérprete, muitas vezes os portugueses não sabiam francês, de enquadramento de lazeres, mas vou voltar a isto, de dar aulas de portugueses, e então Clermont-Ferrand foi muito forte, e também houve missões em Versailles, em Estrasburgo, em Tours, em Marselha, em Besançon, em Lille e em Toulouse. Às vezes não era uma missão permanente, muitas vezes era um padre que vinha regularmente, mas que não ficava todo. Um, Quando os franceses fizeram convite em 52, a ideia é que a missão católica, missionários portugueses deviam assistir espiritualmente e religiosamente os portugueses que viviam em França. Então, celebrar missas, dar os sacramentos, fazer visitas às pessoas que estavam no hospital. E, mais uma vez, temos que ter em mente que as pessoas não falavam francês e estavam completamente perdidas e que o consulado francês, o português, tinha muito poucos meios. Um, e eles deviam orientar-se com a Igreja Católica Francesa, eles não deviam ter assim grande autonomia, e eles deviam, eles podiam ter um papel social, isto é de enquadramento. No entanto, em França, e isso já foi o debate ontem, o António falava da Caritas, eu nunca vi a Caritas em França, nunca acionou, mas obviamente em França havia um estado de providência e os portugueses que estavam em França contribuíam, então tinham direitos, e quase os mesmos que os direitos. Houve um acordo de segurança social entre França e Portugal em 57, o que faz que os portugueses tinham direitos. Do domínio social, o grande problema era ajudar as pessoas a saber que eles tinham direitos. Porque os portugueses em França, ou em português em Portugal, não tinham direitos. Não havia Estado Social em Portugal. Então, o conceito como abono de família, acidente de trabalho, muitas vezes as pessoas não sabiam que isso existia, não sabiam como preencher um formulário. Então, o papel social não era tanto protegê-los socialmente, era ajudá-los a aceder aos direitos que eles tinham. Mas, como veremos, isso também é devido às fontes que eu usei, o papel da missão católica foi muito rapidamente de defender a ditadura e defender Portugal. Nas várias cartas que ele envia, por exemplo, a Salazar, o Monteiro de Saraiva dizia que ele está em França para reforçar o patriotismo dos portugueses, e ele diz, nas minhas missas, nos nossos eventos, fala-se sempre com elevação de Portugal e que devemos combater sem medo as afrontas e as ameaças que de tudo tem havido, as ideias envenenadas daqueles que vieram para a França não para trabalhar e dignificar a sua pátria, mas para denegrir e demolir o que está feito. Então, sempre com essa ideia que se defende Portugal e se defende a ditadura, e que, obviamente, é a mesma coisa. Então, um do, nos discursos que nós que vemos, e nomeadamente a partir de 64, e voltarei a isto, a Missão Católica em Paris vai publicar um jornal, cujo nome não é assim tão original, que chama-se A Voz da Saudade, A Voz da Saudade, e onde se diz que é preciso defender Portugal, e havia muita essa ideia nos anos 60, a partir de 61, Portugal estava atacado por toda a gente. Isto é, Portugal tinha um império, Angola e Moçambique, a partir de 61 começa a guerra em Angola, e o discurso é que tanto os russos, os cubanos, os chineses, os zairenses, bom, toda a gente, os americanos, todos tentam atacar Portugal. Portugal está quase sozinha, e nem que Espanha, nesse campo colonial, não era uma grande ajuda. Então estamos sozinhos, então temos que defender Portugal, e então com um discurso de amor à pátria, de uma pátria que vai do Minho, o de Santa Compostela, a Timor, e esses missionários tinham várias formas de ação. Uma era obviamente as missas e as homilias. Nós não temos, nomeadamente, não sabemos muito bem o que eles diziam. Algumas homilias eram publicadas depois no jornal, então havia-se a parte nacionalista. Havia, e imagino que vocês já falaram disto, e isso não é de todo uma singularidade da missão católica, a grande preocupação da Igreja e mesmo do Estado português era o que fazer com as lazeres dos imigrantes. Isto é, os imigrantes vão trabalhar
mas o problema é que é o domingo. O que é que eles vão fazer no domingo depois da missa? Se nós deixarmos essas pessoas à solta, eles podem ir a comícios comunistas, podem ir ao cinema, podem integrar-se. Então, dos grandes preocupações da missão era, além de organizar missas, organizar os lazeres. E isso, no século XIX, na Europa, temos todos isto. Há grande divisão entre os desportos católicos, os desportos socialistas, laicos e tudo. Vou citar-vos uma carta enviada pelo Vaz Pinto ao Ministro do Interior, que ele conta o que eles fizeram no dia 1º de maio. O 1º de maio era um grande problema, porque em Portugal não era feriado, mas em França era feriado. E era o Dia dos Trabalhadores. Então, em abril de 68, antes das grandes greves, o Vaz Pinto escrevia e dizia assim: agora preparamos a festa de São José Operário. Então não é a festa dos trabalhadores, é de São José Operário. Para os portugueses de Champigny, Champigny era a capital dos portugueses em França nessa altura, era um bairro de lata, Chabola, com 14 mil pessoas, que era uma coisa enorme. De Champigny, Villiers, Ormesson, que é muito perto, e a zona de Versalhes. Queremos distraí-los assim, desviando-os de concentrações de caráter sindicalista e comunista. É claríssimo. Vamos desviá-los. A CGT, o Sindicato Comunista, trabalha pela calada, escondido, mas bem organizada. Alguns portugueses, massa bastante maleável, têm caído nas suas redes. Mas nós, graças a Deus, também não dormimos e alertarmos a consciência da nossa boa gente por meio de circulares, visitas à noite às barracas, no bairro Lata, e foyer, reuniões e festas de caráter religiosos e patriótico. Então, houvesse mesmo... fala de forma muito clara. A nossa preocupação é evitar que eles tenham contacto com os sindicatos. E temos que organizar o tempo livre deles. E também com essa ideia muito salazarista, que é, há muitos documentos que eles dizem, naturalmente, os portugueses não são comunistas. Naturalmente, os portugueses não gostam do comunismo. Isso até é uma ideia que depois vamos ter em 75, durante a Revolução e tudo. Mas dizem, e isso é o discurso do Salazar, os portugueses, e é por isso que eu preciso de mandar nesse país, os portugueses são boas pessoas, mas são pessoas sem sentido crítico. São pessoas boas, mas que podem seguir qualquer um. Então esse é o argumento. Esses naturalmente não são comunistas, mas se pessoas falam com eles, ajudam-no, é sempre essa imagem do povo como uma criança. E uma criança que precisa ter um Salazar, um padre, a tratar dele e a evitar alguns problemas. A Missão Católica vai desenvolver em França também o papel que a Igreja Católica tinha em Portugal, nomeadamente nos campos. Isto é, um papel de intermediário entre o Estado e a população. Um Estado longínquo, em Lisboa, no Porto, com um governo civil, e um povo que, em grande parte, não sabe escrever, que não compreende os meandros da administração, porque os meandros da administração são feitos para ser complicados e para não ser compreendidos. Então, o que se nota muito rapidamente é que esses padres vêm em França com a mesma ideia. Nós estamos aqui para representar Portugal, mas também nós somos os intermediários naturais entre os portugueses e o Estado. Então, também é por isso que há tantos documentos deles nos arquivos, porque eles estão sempre a representar a imigração junto do Estado. E, por exemplo, logo em 58, mal o Monteiro Saraiva chega à França, ele vai escrever uma carta ao Presidente da República, Américo Tomás. Américo Tomás foi o último Presidente da República do Estado Novo, e o Américo Tomás foi eleito em 58, eleito com comilhas. Em 58 houve eleições presidenciais, houve um candidato, se vocês já foram a Lisboa e aproveitam porque o aeroporto um dia vai desaparecer. Um dia, já há 50 anos que dizem isto, que chama-se Humberto Delgado. Então, Humberto Delgado é um militar que vai se candidatar contra o candidato do Estado Novo, que vai ser perseguido, que vai haver fraude. Mas então, isso não impede que o Monteiro Saraiva escreve ao Américo Tomás e diz. Isso é mesmo muito representativo da visão que ele tinha. Então, a missão portuguesa de Paris e da França, com os seus 100 mil trabalhadores,
ele ia aumentando muito, 100 mil, não havia 100 mil nessa altura, mesmo pouco faz, pede a Deus que a vossa magistratura seja tão fecunda e gloriosa como foi a vossa passagem demorada pelo Ministério da Marinha. Senhor Presidente, os nossos trabalhadores da França, com quem Vossa Excelência pode contar incondicionalmente, desejam uma palavra vossa de carinho e de encorajamento, e ainda as melhores facilidades a fim de que possam visitar as suas famílias, maiormente aqueles que saíram indocumentados ou com passaporte de turismo e por lá ficaram a trabalhar. Se nós conseguirmos acabar com o enorme e quase universal descontentamento que reina na nossa colónia, só por causa dos passaportes, estou convencido que faremos dos nossos homens os mais exemplares de quantos estrangeiros trabalham na França. Isto é, como eu disse no início, a grande parte dos portugueses foram para a França sem passaporte ou com passaporte de turismo, então eles estavam em França e não podiam voltar a Portugal. E sobretudo a partir de 61, a imigração sem passaporte torna-se um crime e as pessoas podiam passar 2 anos em prisão. Poucas pessoas foram julgadas a isto. Mas então, nesse caso, o chefe da missão apresenta-se como representante e faz os pedidos. O problema é esse, que as pessoas saíam sem passaporte, que sempre com essa imagem, mas eles não sabiam, foram os passadores, sem escrúpulos, que eles pegaram na mão e chegaram à França. Então, vocês têm que resolver esse caso. E em 64, no primeiro número da Voz da Saudade, o jornal que é publicado pela missão, eles vão encontrar o Presidente da República, o Mário Tomás, a falar dos portugueses em França, falar pelos portugueses em França, e mais uma vez vou citar, porque é uma prosa tão bonita, nesta hora em que ventos de inveja sopram de todos os lados contra a pátria, procurando derrubá-la, arrebatando a paz e o bem espiritual e material dos seus filhos, foi motivo de alegria para o Sr. Presidente da República saber que os imigrantes portugueses estão a sentir as afrontas cometidas contra Portugal e as repudiam com firmeza. O Sr. Presidente sauda efusivamente. Bom, o Américo Tomás saudava efusivamente, sempre. Nesta hora, e por intermédio da vossa saudade, todos os portugueses dispersos pela vasta região de Paris e Versalhes, incitamos à união de vontades e inteligências para a maior glória de Deus, bem-estar das famílias e engrandecimento da pátria. Esse era o discurso de intermediário. Nós falamos pelo Estado e nós falamos ao Estado em nome dos portugueses. Obviamente, esse papel que desenvolveu a missão católica não caiu assim muito bem junto da Igreja Católica Francesa. Porque, por uma parte, havia, sobretudo a partir de 62, com o Concílio Vaticano II, havia a ideia que essa missão católica tinha uma forma de pastoral muito tradicionalista, muito virada sobre os sacramentos, quase virar à volta de uma certa superstição, obviamente tentando impedir que esses portugueses se inserissem em França e sempre com o olhar voltado para Portugal, e vê-se muito rapidamente que esses padres estão sempre a queixar-se da Igreja Católica Francesa, que não nos deixam trabalhar, estão sempre a criticar-nos, que obviamente eles veem muito mal o catolicismo mais publicista, que diz aos trabalhadores que eles têm que sindicalizar-se, que eles têm que fazer parte do movimento operário, que eles têm direitos. Isso é um discurso que a Igreja Católica não gosta muito. Por outro lado, como vocês imaginem, o Estado português e a ditadura portuguesa inicialmente gostou muito dessa ação. E o Estado português e a diplomacia portuguesa muito rapidamente viu todo o proveito que eles podiam tirar dessa presença e da ação desses missionários. O que se vê nos arquivos é que havia um cônsul em Paris, obviamente, havia um embaixador. O embaixador nunca tratava com o imigrante. Para ele, imigração era um tema que não era do seu nível, não era concebível. Não é como agora, onde os embaixadores vão ver os portugueses. Não. Nessa altura, isso não existia. Os cônsules também tinham poucos meios e não queriam muito. Então, muitas vezes, o que acontecia? Quando o Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha um pedido, qual é a opinião pública, o que é que pensam os portugueses agora? Eles enviavam isso ao embaixador, o embaixador enviava ao cônsul e o cônsul enviava o pedido ao chefe da missão católica.
Então, o chefe da missão católica, o papel dele era saber a opinião pública. E há várias vezes onde o chefe da missão vai e diz: então, em Champigny, vou dar-vos um exemplo, que já que estamos em Espanha, vocês vão compreender porque eu vou dar esse exemplo. Mas ele diz, sim. Ele diz, em Champigny, e isso em 61. Vou fazer o caso, vocês conhecem isto. Em 61 houve um buque, um barco, o Santa Maria, que foi apreendido por galegos Sim. e alguns portugueses. Incrível. E que criou um enorme escândalo internacional, com capas no Paris Match, com intervenção, ou não intervenção dos americanos. E isso em Portugal foi um grande evento e um dos símbolos do ataque contra Portugal. Então, depois de 61, de janeiro de 61, é pedido ao chefe da missão católica qual é a opinião dos portugueses em França sobre isto, como é que eles reagem? Será que eles apoiam? Será que eles não apoiam? Então ele diz, em Champigny-sur-Marne, que é a principal zona, e Villiers-sur-Marne e Sartrouville, eu cito, o ambiente é geralmente favorável ao governo português. Foi também notada alguma incompreensão do significado e alcance do ato do ex-capitão Galvão, que era o Henrique Galvão. Em Saint-Ouen, que é mais a norte, e em Saint-Denis, também a norte, onde o peso do Partido Comunista é mais forte, o ambiente é menos favorável, por vezes hostil. Estas são zonas onde prevalecem os refugiados espanhóis e os comunistas, que influenciam marcadamente os portugueses aí residentes, na sua maioria homens oriundos do Algarve. Então, talvez como vocês sabem, há a ideia muito fincada em Portugal, que no norte, centro e norte de Portugal, zona de pequena explotações agrícolas, como na Galiza, as pessoas são mais conservadoras. No sul, como na Andaluzia, grandes explotações, proletariado agrícola, as pessoas são mais à esquerda. E no Algarve, fica aqui. E em Issy-les-Moulineaux, eu cito mais uma vez, os grupos de portugueses aí residentes já são conhecidos dos padres da missão pelo seu antagonismo político ao governo português e pela sua irregularidade. Também neste faz sentir a influência dos refugiados espanhóis. Mas também é sempre a mesma ideia. Quando as pessoas não pensam bem, é por causa de alguém. E nesse caso são vocês, os espanhóis. Os espanhóis são a causa das pessoas pensarem mal. Então, muitas vezes, isso se nota que os cônsules têm o papel de conhecer a opinião pública. Eles também têm outro papel, isso que se nota no arquivo da PID, até também de informação. Isto é, a missão católica foi, no início dos anos 60, a principal interlocutora da Prefeitura de Polícia de Paris. A Prefeitura de Polícia de Paris viu que quando tinha algum problema, o consulado nunca respondia, a missão respondia mais ou menos. E a missão católica, o Monteiro Saraiva conseguiu fazer uma coisa, é colocar a sobrinha dele como tradutora na Prefeitura. E parece que havia alguns estudantes que apoiavam a missão católica e alguns dos estudantes eram de extrema-direita e colaboradores da PID. Então, eles tinham acesso a informações da prefeitura por vias da sobrinha e desse estudante colaborador. E quando se vai ao arquivo da Polícia Política, bom, obviamente o arquivo da Polícia Política se pode consultar na Todo o Tom, em Lisboa, mas o que eles fazem é que eles anonimizam os documentos. Isto é, há uma informação de alguém em Paris, eles não vão deixar o nome da pessoa. Mas recortando, de facto, há vários documentos que mostram que há alguém que está na prefeitura e que sabe que tal pessoa chegou nesse dia, que disse isso, que disse aquilo, e isso nota-se que a missão teve um papel na vigilância dos portugueses em França com esse papel que eles tiveram na prefeitura. Além disso, obviamente, quando se vai aos arquivos, o que a missão católica dá como imagem dela própria é uma de ajudar espiritualmente os portugueses em França, de manter o nacionalismo, mas também uma ação dita social. Isto é, quando se lê a documentação da missão católica, parece que em França não há Ministério do Trabalho, não há sindicatos, não há CIMAD, não há nada. Eu vou citar mais uma carta que é enviada pelo Vaz Pinto em 62, para mostrar o tipo de dramatismo que ele usava. Todos os dias, de dia e até mesmo de noite, os portugueses batem à nossa porta ou a pedir emprego, ou a pedir dinheiro,
ou a pedir dormida. A missão é o refúgio dos pecadores. Na prefeitura, perguntam-me algumas vezes o que é que devem fazer com aqueles pobres homens que se queixam que em Portugal estavam a morrer de fome. Sim, é verdade. Para inspirar mais compaixão das autoridades francesas, dizem o piorio de Portugal. A prefeitura já não quer nada com as nossas autoridades, porque estas nem sequer respondem às cartas que os diretores lhes enviam. De vez em quando, lá me chega um pneumático. Para quê? Já se sabe. Temos aqui um imenso grupo de portugueses. Não tenho documentos oficiais, nenhuns. Veja se pode cá chegar para resolvermos isto. E lá vai o desgraçado do Vaz Pinto a servir de intérprete e a ver se consegue um patrão que lhes passe um certificado de trabalho. Então, essa imagem que ele tinha é que toda a gente ia ter com a missão católica. Quando nós sabemos que a missão clandestina portuguesa funcionou com redes migratórias. E que, obviamente, as pessoas, quando chegavam à França, muitas vezes, obviamente, vinham de forma clandestina, mas sabiam muito mais ou menos onde iam. E muitas vezes, onde é que iam? Num bairro lata. Champigny, Saint-Denis. E pessoas da família, da aldeia, iam acolhê-los. Talvez algumas pessoas iam ter com eles, mas era uma pequena parte. Mas então, quando se vê as várias cartas que eles enviam, parece que milhares e milhares de portugueses vinham. Mas o que é interessante nesta carta é o que quando ele diz vou lá servir de intérprete e encontraram um certificado de trabalho. Uma das coisas que se nota nos arquivos, tanto portugueses como franceses, é que no início, então, a missão católica estava no 16e arrondissement, na Rue da Pompe, e depois eles tentaram obter dinheiro da embaixada para comprar um terreno no subúrbio e para construir uma igreja portuguesa. E havia muito um discurso, se os espanhóis têm, nós também temos que ter. Há uma certa inveja. Então, e o embaixador dizia, mas nós não temos dinheiro para isto, ou então vocês fazem uma coisa pedindo a ajuda dos operários portugueses, mas nós não temos dinheiro. Então, muito rapidamente, o embaixador e a missão chatearam-se, muito rapidamente. Então, eles tiveram que sair da missão católica, então alquilaram um apartamento no 7e arrondissement. Eles não gostavam de bairros operários. Ficavam sempre em zonas muito chiques, perto de Saint-François-Xavier, e depois foram no 15e arrondissement. Também não é nada mau, que é de Javel. E ali, o que se nota muito rapidamente é que uma das missões da missão era ser uma bolsa de emprego. Isto é, isso é um palpite que eu tenho, porque vocês, como vocês sabem, e a Maria José sabe melhor que eu, o grande estereótipo dos portugueses e das portuguesas em França são sempre ser porteiras. As espanholas substituíram as pessoas da Bretanha, e as portuguesas substituíram, muito rapidamente, o tiveram juntos. E parece-me que essa missão católica teve um papel fundamental nisso, porque no início foram eles que tentaram encontrar. Então, uma coisa que aconteceu é que a missão católica, grande parte da sua ação era uma bolsa de emprego. O próprio embaixador português em França escreve em fevereiro de 63 ao Salazar, dizendo a existência de uma soi-disant missão católica de assistência aos imigrantes que se transformou numa agência de colocação de clandestinos. E o próprio cônsul de Portugal em Paris dizia as autoridades francesas sabem que a missão católica foi, desde sempre, o maior centro de exploração dos portugueses, não só exigindo deste importâncias mais ou menos avultadas para lhe arranjar trabalho, como recebem também remunerações dos patrões. E a partir de certo momento há grandes inquéritos, tanto franceses como portugueses, sobre o que faz a missão. E, de facto, estou a ser gravado, mas a missão católica era muitas vezes apresentada como uma instituição que ganhava muito dinheiro com a coleção de trabalhadores. Havia o patronato francês, alguns patrões franceses tinham feito circulares. Se você precisa de mão de obra portuguesa, é ir na segunda e na quinta a missão católica, e vocês vão encontrar. E isso vem em vários relatos de memórias de pessoas que diziam nós íamos à igreja e na cave havia um grande mercado. De um lado os patrões, do outro lado e era mais ou menos quem quer fazer o quê, quem quer fazer o quê, quando é que pagam. E o próprio Estado português vai distanciar-se um pouco da missão católica. E no início, a grande esperança, tanto do embaixador que o cônsul, é que a missão ia permitir o enquadramento social, dos lazeres, espiritual dos portugueses em França. Eles vão ver que a missão não é uma agência de colocação, então vão criar outras associações. A Associação Nacional dos Portugueses em França, e depois, mais tarde, o próprio Estado português vai
intervir diretamente em França. Então, como vocês veem, essa ação católica não foi assim sempre muito católica, no sentido onde até há nos documentos oficiais, e não vou aqui especificar, que falam da falta de moralidade de alguns padres relativamente a algumas paroquianas. E isso são críticas muito fortes. No segundo ponto, vou ir tentar mais depressa, é como disse no início, ah, sobretudo nos anos 60, mas também nos anos 50, em Portugal, a Igreja Católica Portuguesa foi o grande suporte do Estado Novo. E vocês talvez conhecem há várias formas de simplificar o Estado Novo. Há os 3 Fs, Fado, Futebol e Fátima. E há também a ideia do par, que é, por um lado, o Salazar e do outro lado o Serrejera, que foi cardeal de Lisboa durante vários anos, e os dois eram amigos desde Coimbra. Eles ambos foram estudantes em Coimbra e viveram juntos na mesma República, uma casa dos estudantes. Então há um apoio da Igreja ao Estado Novo e um apoio do Estado Novo à Igreja. Havia alguns atritos, obviamente, mas bom. Havia também algumas pessoas que saíram desse esquema. No Independente, em 58, o Bispo do Porto escreve uma carta ao Salazar, que depois é tornada pública, mas que não era que é muito crítica do Estado Novo, dizendo que o Estado Novo não faz nada para lutar contra a miséria que existe nos campos, que o Estado Novo protege os mais ricos e tudo, e isso vai fazer que o Bispo do Porto um dia vai ir para Roma, acho eu, e não pode regressar a Portugal. Ele é exilado e durante quase 10 anos não houve bispo do Porto. E nos anos 60 começa a desenvolver, já havia alguns nos anos 50, à volta, vocês dizem rock, imaginem JOC, a Juventude Operária Cristã, alguns grupos à volta do Abel Varzim, que foi um dos primeiros, a ter um discurso de crítica ao Estado Novo, ao corporativismo tal como ele existia, e que se desenvolveu ainda mais nos anos 60, depois do Concílio Vaticano II. E isso era a oposição católica, era uma posição católica que Salazar tinha muito medo, porque eles tinham uma linguagem, aquela linguagem que tocava grande parte do povo. Uma linguagem maoísta, comunista, trotskista, tocava poucas pessoas. Uma linguagem católica apoiada sobre o Cristo era uma linguagem muito perigosa. Parece que o Salazar falava dos católicos policistas como peixinhos vermelhos de água benta. E era uma coisa que ele temia e que vigiava alguns padres. Então, esse catolicismo progressista se foi desenvolvendo nos anos 60 e 70 e até nos anos 70, alguns católicos progressistas que se juntaram com movimentos de luta armada. Então há uma certa radicalização. E há uma parte então, católica com alguns padres que têm um discurso virado para a defesa dos direitos dos operários, de defesa da paz em África, que é um dos grandes temas, obviamente, dos anos 60, e também há todo um movimento leigo de pessoas, por exemplo, há uma associação que é criada, que chama-se Pragma, com católicos progressistas, que vai defender políticas sociais, que nomeadamente sobre a imigração. Vão ter a ideia que os portugueses não podem imigrar legalmente, e isso é uma falta de moral. Como essas pessoas não podem viver de forma digna em Portugal, o Estado não pode impedir de elas imigrarem, ter uma vida mais digna, como homens e como os cristãos. Então, eles vão defendendo a abertura das fronteiras, que só vai acontecer sobretudo depois da Revolução dos Cravos, e vão defender a ideia que o Estado português tem que ter uma política social, e política social que está ligada à política de imigração. E em França, vamos ver nos arquivos, e sobretudo então, nesse caso, os arquivos da CFDT. CFDT é um sindicato de esquerda, obviamente, mas que tinha sido ligado à Igreja Católica e depois se desconfessionalizou no fim dos anos 50, e alguns padres ligados à Juventude Operária Católica, ou à Liga Operária Católica, vão se estabelecer em França a partir de 66. Também há alguns jovens estudantes em teologia que vão à Universidade Católica de Paris e que têm algumas missões e que vão ter um discurso muito mais próximo do Concílio Vaticano II, muito mais próximo da Igreja Católica Francesa. E a partir de 76 há a ação de um padre que chama-se Avelino Cardoso e depois Manuel Lucas,
que se tornem aumôneros, aumônier, da Ação Católica em França. E esses padres, esses missionários, esse aumônier, têm um discurso completamente diferente. Nomeadamente, eles, obviamente, dão missas, dão os sacramentos, mas têm um discurso à volta da defesa dos direitos dos trabalhadores, da inserção desses trabalhadores na classe operária, no fim das superstições, e vê-se que alguns deles vão até publicar um jornal que vai ter uma grande importância em França, que chama-se Presença Portuguesa, que é publicado a partir de 65. No início é um pequeno jornal ligado à igreja de Villiers-sur-Marne, que é perto de Champigny, que é uma folha com poucos meios e que em poucos anos vai se tornar um dos jornais portugueses em França mais lido, que circula em toda a França, Presença Portuguesa, e que é ligada à Igreja Católica Francesa, mas que explica os direitos dos portugueses em França, como ter o desemprego, como em caso de acidente de trabalho, em caso de abono de família. Defende a sindicalização, defende o fim das guerras coloniais, então que é um jornal muito subversivo e que vai ter uma dimensão enorme. E que é uma fonte também para nós muito importante, porque tem um correio de leitores. E muitos portugueses vão escrever como é que eu faço para ter aquilo e tal. E, bom, não vou ter tempo, mas há uma pessoa que é um leigo, mas que tinha um papel muito importante, que se chama Aníbal de Almeida, que é ligado à JUC, a Juventude Universidade Católica, que vai para a França em 65 e que vai ter um papel muito importante junto à Igreja Católica Francesa, de animação de presença portuguesa, e vai colaborar com várias instituições francesas ligadas à ajuda aos imigrantes, Comitê Lyoté, Serviço Social d'aide aux Immigrants, mas bom, não vou ter tempo de desenvolver. No pouco tempo para concluir, o terceiro ponto, que vai ser amanhã a conclusão, é que é uma dimensão que não podemos omitir. Houve, como vocês veem, poucos padres portugueses foram para a França. A missão católica eram 2 pessoas numa cidade, Paris, que muito rapidamente tive centenas de milhares de portugueses. Era, obviamente, não era impossível enquadrar qualquer coisa. Os que, de facto, enquadraram realmente, de forma religiosa, os portugueses em França foram padres franceses, que há muita essa ideia em França, nessa altura, que os imigrantes portugueses salvaram a Igreja francesa. Quer dizer o quê? Que, como vocês sabem, houve menos e menos pessoas em França que iam à missa, que faziam viver as tradições católicas, as peregrinações, e nos anos 60 chegaram centenas de milhares de católicos em França que encheram as igrejas de algumas aldeias ou cidades onde quase já não havia ninguém. Então, obviamente, no início, com a Exul Família, era a ideia que os portugueses iam vir, mas depois viram, claro, não queria a Igreja Portuguesa, não queria pôr meios, e então houve todo um processo de adaptação de padres franceses a essa população e, às vezes, com a ajuda ou sem a ajuda da Igreja Católica, muitos padres franceses vieram a Portugal conhecer o meio de onde é que eles vinham e aprender o português. E houve até alguns que tinham ido, padres italianos que tinham ido ao Brasil. Houve, assim, tentativas de remediar a ausência total da Igreja Católica. O que eu queria também, e acabar com isto, é, como eu disse no início, muitos padres do centro e do norte de Portugal, nos anos 50 e 60, viram, em França, igrejas vazias encheram-se de paroquianos. Em Portugal, igrejas que estavam cheias esvaziaram-se de pessoas. No inverno, no verão não, mas no inverno. Então, obviamente no início iam mais os homens, depois também foram as mulheres e as crianças, e depois todos. Então, houve padres que viram grande parte da população dos paroquianos ir embora. Então, alguns, logo nos anos 50, começaram a ter práticas de ir muito, mais ou menos regularmente, à França. Parte do ano no inverno, iam para a França, e há alguns que uma das fontes para nós, mas também uma coisa muito importante, são os jornais paróquias, que havia muitíssimos. E, por exemplo, há alguns, por exemplo, vou dar um exemplo que é quase Galiza, que é Melgaço. Melgaço é uma região de grande imigração muito precoce. E logo no fim dos anos 50, há um dos padres de Melgaço que publica A Voz de Melgaço,
que fala muito da imigração e que logo nos anos 50 vai para a França, vai no subúrbio de Paris, vai perto de Dijon, porque muitas vezes havia redes migratórias e muitas pessoas de uma mesma aldeia iam na mesma vila, não todos, mas muitos, então era mais fácil. Então vê-se que muitos padres que fazem isto, tenho vários exemplos de padres que vão para a França parte do tempo, com esse discurso, para mantê-los, para vigiá-los, para dar notícias da aldeia, porque essas pessoas, é esse discurso que eles ainda fazem parte da paróquia, e isso, e imagino que em Galiza seja a mesma coisa, mas eu tenho, quando faço turismo em Portugal, tenho duas coisas estranhas, vou às igrejas, mas sobretudo vou aos cemitérios. Os brasileiros vão ao cemitério, o cemitério é uma fonte para a história da imigração. Então vê-se placas agora, quando vou ao cemitério, a meu papi, a minha mami, a minha avó, o meu avô, e há muitas coisas nas duas línguas. Mas então, o também que se vê quando uma capela, uma fonte, esta capela foi reconstruída com a ajuda dos imigrantes. Então, esses padres tentam manter essas pessoas na paróquia, tentam obter fontes de rendimentos, que é a reconstrução da capilla, nas festas. Há fotografias, por exemplo, nos anos 80, quando o altar passa na aldeia, com notas, francos, marcos, francos suíços, e isso mostra, obviamente, que esses imigrantes mostram que ainda fazem parte da comunidade e que eles vingaram ir para a França, mas vingaram, mas ficam leais. Mas então, esses padres conseguiram manter uma relação. Muitos portugueses em França, mas aqui na Espanha seja a mesma coisa. Quando eram casamentos, batizados, haviam batizado um casamento em França e em Portugal, no mês de agosto. Bom, todas as festas foram concentradas em agosto, porque os imigrantes possam vivê-las. E muitos casamentos, muitos batizados, muitas confirmações também eram feitas nos dois países. E para acabar, uma das fontes para mim, que é uma fonte muito importante, são os jornais paroquiais. E muitos portugueses em França leem poucos jornais. Não vão ler o Diário de Notícias, não vão ler a Bola, mas muitos tinham uma assinatura ao jornal da paróquia. Porque uma era para ajudar a paróquia, mas dois, digo isto porque vi isto com meus próprios pais, que o único jornal que eles tinham era o jornal da paróquia, porque diziam que nós, antes, isso é, antes do Facebook, obviamente, e antes da internet e antes do telefone, mas diziam que nós, quando vamos regressar à aldeia, temos de saber que a Dona Maria morreu, que o Dom Pedro morreu, então há grande fundo de ligação entre as comunidades, as paróquias, as pessoas religiosas, era o jornal paroquial. Acho que me ultrapassei e muito obrigado pela vossa atenção.